Agora sim, né? Então, gravando aí. Então, só para a gente voltar e relembrar alguma coisa que a gente já tinha conversado. Organização, sistemas e métodos, que no início era conhecido aí por OIM, ou seja, apenas organização e métodos. E a gente vai entender o porquê. E aí nós temos a explicação disso, né, de ser O e M no início, apenas organização e método, por ser baseado na escola clássica de administração, tendo por base dois autores aí que são os principais pioneiros na administração, o Taylor e o Fayol, né? Ambos têm suas respectivas teorias, e a diferença da abordagem dos dois é que acaba dando origem ao nome organização e métodos, onde a base de estudo do Fayol era a estrutura organizacional, então a organização, e o Taylor as tarefas, ou o método como a gente executa as tarefas. Então essa é a explicação por que era O e M, né, no início aí. Então a gente já sabe por que era O e M. E aí a gente segue aí para depois descobrir como que essa sigla de Organização, Sistemas e Métodos, OSM, acaba tendo a origem de OIM e evoluindo para OSM. A adição de um novo elemento, né? O nível de produção é determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios cedidos pela organização, onde trabalhadores esperavam ser reconhecidos, compreendidos, aceitos e produziam mais quando estavam entre seu grupo informal. Se vocês vão fazer comigo aí um exercício de relembrar alguns tópicos que foram já vistos aí dentro dessa teoria geral de administração, as duas teorias clássica e a teoria científica, Taylor e Fayol ali, tinham uma crítica muito expressiva pelas teorias ou por autores que vieram depois dele, que definiam essa escola clássica, né, essa abordagem clássica aí da administração como sendo mecanicista. E aí foi a minha pergunta, né? Alguém consegue me ajudar o porquê que essas duas teorias receberam essa crítica de organizações mecanicistas? Então, vamos lá. O que acontecia, né? Naquele momento, a gente está falando isso, né? Aí, início de 1900, nas primeiras décadas, nós tínhamos um ambiente totalmente diferente, não se tinha conhecimento sobre a empresa em si. E esses dois primeiros autores, Taylor e Fayol, acabam fazendo os primeiros estudos e apresentam por que as organizações tinham determinado rendimento e por que algumas acabavam quebrando, né? Já que havia um grande número de empresas que estavam, nesse momento, aí fechando as portas. O foco do nosso amigo Taylor era nas tarefas, nos métodos. Então, ele estudou essa parte. Tanto que ele era engenheiro e verificou qual a melhor forma de realizar um trabalho. Do momento que ele identificava a melhor forma, o melhor método, né, the best way, se não estou enganado, não, perdoe meu inglês se eu estiver errado, era identificado o modo correto de fazer uma determinada tarefa. Depois que ele identificava, acabava treinando os outros para repetirem essa tarefa. E aí tem aquela questão de dividir um trabalho complexo em etapas menores, onde gerava a especialização dos colaboradores. Vocês acho que devem lembrar desse tema aí, especialização, que é o trabalho repetitivo. Essa especialização, né, meio que acabava tornando o homem parte da máquina, né, quase que parte da máquina. E aí vocês vão lembrar do filme do Tempos e Métodos, desculpa, Tempos Modernos, onde o Chaplin lá fazia um operário lá, né, sem muita vontade de trabalhar, e acabava mostrando o trabalho repetitivo, como se fosse uma parte daquela máquina onde ele estava lá, só apertava o parafuso, só fazia isso. Então, a crítica em cima de ser uma abordagem mecanicista está ligado justamente ao momento em que ela foi concebida, né? Então, a gente tem aí algumas teorias em uma época que não se tinha possibilidades, por exemplo, de automação, de uma máquina fazer todo o serviço
em todas as etapas. Então, o homem era quase como uma extensão da máquina e acabava repetindo os movimentos para ganhar tempo e ter mais eficiência. E isso acaba gerando essa ideia de mecanicista, né? E aí, se a gente for analisar essa metáfora de máquina, quando a gente tem essa especialização, a gente acaba tendo o quê? O conceito de máquina. Uma máquina produz rapidamente, né? Uma máquina produz. Quando a gente fala assim, quando a gente lembra de uma máquina, a ideia é essa. Então, essa metáfora deu eficiência à empresa, né? Então, uma máquina em si, que produz rápido, ao mesmo tempo, tem a outra crítica do lado humano, onde a máquina, o homem era parte integrante da máquina, né? Era uma extensão da máquina em si. Então, essa era a ideia das críticas aí quanto às duas teorias. E aí, o que aconteceu, né? Veio um tempo passou aí, e algum tempo depois a gente foi apresentado a teoria das relações humanas. O que essa teoria trazia? Né? Que tinha que analisar não só a parte física da empresa, né? Ou as tarefas em si, mas eu tinha que analisar a pessoa que estava desempenhando essa tarefa. E aí vocês vão lembrar, talvez, de algumas da experiência de Hawthorne lá, que trabalhava a influência da luz, né? Ou a não influência da luz para resultados de desempenho, entre outras, e o principal item, né? Então, assim, vamos lá, as duas teorias anteriores lá, né? A chamada mecanicista ali, a abordagem mecanicista, o foco dela era a eficiência da empresa. Relações humanas, qual é o foco? As pessoas. E o que ela trouxe aí à luz da ciência? O grupo informal. Vocês lembram da estrutura formal, que é toda a parte concebida que está registrado, formalmente registrada na empresa, e os grupos informais, ou a estrutura informal. O que é essa estrutura informal? É o relacionamento entre as pessoas, que acontecem lá sem ninguém pedir, sem ter um contrato específico de trabalho, acontece de forma espontânea, né? As pessoas se agrupam aí por determinadas afinidades. Alguém me cita uma aí para lembrar porque as pessoas podem estar se unindo dentro das organizações para estarem criando vínculos dentro das empresas? Vínculos entre elas, né? Não entendi a pergunta, professor. Como assim, um motivo de as pessoas fazerem amizade? Vamos lá. Dentro das organizações, por que elas se aproximam uma das outras dentro das organizações? Vamos lá, assim, ó, já ouvi falar que algumas empresas têm as chamadas panelinhas, lá os grupinhos? Ah, eu diria porque por benefícios, até para conhecimento, Puxa quanto. saco. Tem de puxar saco descarado, até puxar saco eu te ajudo, tu me ajuda. Tá, não, mas vamos lá, vamos esquecer um pouquinho a ideia do puxa-saco. A gente fala panelinhas mesmo, aqueles grupinhos que, ó, tem. Aí eu vou agora, então eu vou dizer, né? Tem o grupo que gosta de futebol, tem o grupo que gosta de balada, tem o grupo que se reúne porque gosta de filme, sei lá. São afinidades que eles têm em comum. Vocês já perceberam isso? Propósitos semelhantes, coisas assim. Isso, tem gostos semelhantes aí, se aproximam por alguma coisa, né? Vamos lá, então assim, ó, o pessoal que joga futebol, geralmente tu encontra eles no corredor, no cafezinho, falando sobre o Brasileirão, sobre o time que perdeu, o que o juiz lá tal deu o pênalti que não era, ou não deu o pênalti que era. Vocês nunca viram essa situação nas empresas. Já, isso aí já. Sim, essas últimas semanas. Se junto para reclamar do chefe. O exemplo caiu com essas últimas semanas aí, né? Futebol aí. Pessoal, esse bate-papo, essa reunião é os grupos informais, ou seja, pessoas que se aproximam, vejam que não há nada que ligue elas a princípio, na maioria das vezes. Pode ser de setores diferentes, pode ser de níveis diferentes. Às vezes está o cara vamos imaginar assim, ó, não estou falando aqui em níveis na ideia de denigrir, né? Só para exemplificar aí dentro dessa questão de hierarquia. Às vezes está a pessoa da limpeza conversando com o chefe sobre o futebol, né? Com o dono da empresa lá, com o cara que mais tem poder hierárquico na organização. Vejam que não teria relação formal da empresa para os dois estarem conversando, né? O cara da limpeza provavelmente deve estar relacionado a um outro departamento e esse outro departamento talvez tenha ligação com o dono, mas diretamente não há algo que ligue os dois pela empresa.
tirando, nesse caso, que, por exemplo, poderia ser o futebol, aí como exemplo, né? Ou, vamos deixar o futebol, que é o mais simples de a gente entender aí, tá? Então, assim, esse tipo de aproximação, diferente dos níveis e dos departamentos e as pessoas em si, quando elas acontecem para tratar algo que não está relacionado à empresa, a gente costuma dizer que é um grupo informal, né? Então, por que informal? Porque ele só acontece ali, mas ninguém sabe que ele existe. Ou seja, se alguém perguntar lá de fora como é que é a tua empresa, você não vai dizer, ó, tem aquele grupinho lá assim, assim, que é o fulano, beltrano e ciclano, que se reúnem ali para falar sobre futebol, tem o grupo do churrasco, tem, ou seja, né? Não entra nisso. Isso aí é algo que é informal. Ou seja, quem vem de fora para estudar a empresa de vocês não vai ter essa visão, não vai ter esse conhecimento. Para eu conseguir interpretar isso e entender isso, eu vou ter que ficar na empresa um bom tempo e ter esse acompanhamento, né? Talvez quanto mais tempo a gente fica na empresa, mais a gente começa a observar e em alguns momentos fazer parte desse grupo, que é normal também, né? Ou de grupos, tá? Mas isso é grupo e estrutura informal, tá? Eu quero que fique bem claro para vocês. Então, a diferença entre estrutura ou grupo, tanto faz, o nome que a gente usa agora, tá? Formal e informal. A estrutura formal é aquela lá onde está representada, que a gente sabe assim, ó, esse aqui é o chefe, esse é o gerente, esse é o fulano de tal, tal, tal. Eles estão juntos nessa sala aqui porque, pelo fluxo de trabalho, conforme ocorre, eles precisam estar aqui organizados desta forma. Ou, nessa sala, está lá o gestor do financeiro, contas a pagar, contas a receber e tesouraria. Eles estão agrupados juntos, essas pessoas, porque todas elas trabalham com recurso financeiro. Então, faz sentido que elas estejam no mesmo local. Joia? Estrutura formal, isso. Agora, a estrutura informal. Nosso amigo do financeiro saiu, foi lá, encontrou o outro colega do RH, encontrou o cara da limpeza lá e estavam comentando sobre futebol. Opa, grupo, estrutura informal essa. Tranquilo nesse entendimento, gente? Entre estrutura formal e estrutura informal? Entendi. Talvez vocês me perguntem, mas por que que isso é importante, né, professor? O que que isso trouxe aí, já que falou que foi um novo elemento aí, né, adicionado, não só a teoria das ações humanas, mas justamente esse, como a gente chama, achado teórico que eles trouxeram, né, científico, que é essa estrutura informal? Porque assim, ó, ao mesmo tempo que essa estrutura informal ajuda, e isso foi comprovado pela teoria das ações humanas, lá na experiência do Hawthorne, lá, onde tinha um grupo de experiência, né, que eram algumas pessoas que elas não tinham supervisão, né, e o restante do grupo de controle, que eram dois grupos separados para fazer um estudo, tinham supervisão. Onde não existia supervisão e eles mesmos se conversavam, resolviam como produzir, o quanto produzir, a produtividade era bem maior em número de peças do que o grupo de controle que tinha uma supervisão, digamos, tradicional, com o cara lá cobrando deles e né, exigindo produtividade. Então, ela mostrou que o grupo ou a estrutura informal, ela tanto auxilia, mas também acaba criando problemas quando a gente analisa a estrutura da organização, né? Então, se isso ficou claro até aqui, já temos meia aula ganho. Tranquilo, gente? Tranquilo. Joia. Pessoal, ó, eu falei lá atrás, mas volto a repetir, né? No momento em que vocês tiverem alguma dúvida, que não ficou claro o exemplo, que não tiver alguma coisa, pessoal, ó, não entendi dessa forma como colocou, não ficou bem claro para mim. Abra o microfone, pede para parar e a gente vai conversando. A ideia é que vocês entendam isso, né? Então, até agora, o que a gente viu aí? Organização e métodos, vindo lá da nossa abordagem clássica, onde nós tínhamos o Fayol e o Taylor, né? Então, organização e métodos. Agora a gente está vendo que a gente estava refazendo um avanço dentro dessas ideias de teorias da administração. E aqui nós vimos que a teoria das ações humanas, que veio depois dessas outras duas abordagens ali, clássica e científica, acaba apresentando um novo elemento. Né? Então, assim, ó, ele olhou para trás agora, viu lá o Taylor e o Fayol e disse, ó, peraí, vocês analisaram a estrutura e analisaram os métodos, como fazer lá com as tarefas. Mas vocês não analisaram as pessoas, então eu vou estudar isso. E aí ele traz esse achado que é os grupos ou a estrutura informal. Joia.
E aí, né? Nós chegamos então agora aos momentos mais recentes da nossa história aí. Aí, claro que apareceram outras teorias, mas como eu falei, o nosso foco aqui é só pegar como gancho aquelas teorias lá para entender a origem de OIM, ou a evolução de organização, sistemas e métodos ainda. E agora, quando a gente fala, né, no momento mais contemporâneo da nossa história, ou mais atual aí, a gente tem o que hoje? Né, algo muito relacionado ao dia a dia de vocês, ou de todo mundo, na verdade, né, que é a informatização. O que é isso, né? É o benefício potencial da tecnologia, da informação, a TI, para os resultados que ela pode trazer para uma empresa, para uma organização. Não vou falar só empresa, porque quando a gente fala o termo organização, a gente está abrindo um leque muito maior do que só empresas, né? Embora em alguns momentos a gente também aplique o termo empresa para ficar mais fácil o entendimento, já que organização também pode ser entendido como uma função, uma tarefa, né? Organizar determinada estrutura, organizar determinado departamento em si, né? Ou até organizar uma mesa ou um quarto. Organização ela também pode ser uma tarefa, uma função. Então, mas acredito que com base no todo o contexto que a gente vem falando, dá para ter um entendimento aí dessa questão de quando que se refere à organização como função e quando se refere como organização enquanto organizações quanto empresa, tá? Mas se algum momento vocês tiverem dúvida, já sabem, é só parar e perguntar aí. O que a gente tem mais atualmente, né? Concorrência, a rivalidade entre dois ou mais produtores que disputam o mesmo mercado. E hoje o mercado não é mais regional, é global, né? Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que ele aumentou a quantidade de pessoas que podem conhecer o meu produto, também aumentou a quantidade de concorrentes que vão vender o mesmo produto ou, né, produtos similares ao que eu vendo aí. Então, a concorrência também é um outro item que a gente não tem como negar, é evidente. O processo de globalização, que seria essa globalização, né? Uma intensificação da integração econômica, social ou sociocultural ainda, né? E política entre países. Ou seja, algumas regras são feitas aí entre países para facilitar a compra e a venda, a comercialização de modo geral. Então, vamos analisar um item que aconteceu devido à globalização. Por exemplo, a compra de produtos em sites internacionais, não vou nem especificar o país, né? Que acontece muito hoje. Só foi possível devido à globalização. Né? Se a gente voltar aí na década de 90, no início da década de 90, o Brasil não fazia parte, né? Ou, quer dizer, começava ali a engatinhar, mas existia uma série de barreiras que proibiam a importação, ou pelo menos taxavam com valores extremamente altos, para de certa forma, proteger, né, naquele momento, pelo menos na visão de quem fazia, fazer uma proteção do mercado nacional. Só que, ao mesmo tempo, a gente não conseguia também estar exportando. Então, se criavam barreiras dos dois lados. A globalização ela vem nessa ideia de quebrar um pouco essa ideia de barreiras geográficas. Então, hoje, se a gente quiser comprar aí de um site no eBay ou outro, qualquer site aí, não é propaganda, mas só para como exemplificar, né? A gente consegue ir lá e fazer a compra de modo bem tranquilo e recebe o produto em casa. Isso aí, há um tempo atrás, era impensável, né? Que uma pessoa que não fosse uma grande empresa conseguisse fazer importação de produtos aí. Então, vejam como são fatores que a gente vem sendo modificado e muitas vezes a gente acaba não percebendo, porque a gente está no meio disso o tempo todo e parece que é uma coisa bem normal, né? Para nós já é do dia a dia, então parece que isso sempre existiu, mas não era bem assim, tá? Isso é uma coisa aí, se a gente olhar a nossa economia como um todo, ela é algo muito recente para nós, falando economicamente, tá? Bom, então assim, ó, vejam quanta coisa modificou aí, né? A globalização também, em parte, só foi possível devido justamente ao processo de informatização. Né? Então, se não fosse a internet aí, se não fosse todo esse desenvolvimento de sistemas de e-commerce, a gente talvez não conseguisse ter essas transações nesse nível que a gente tem hoje. Definições de OIM, né? Aqui já dá para a gente começar a entender o porquê, né, que a gente começa a acrescentar
o S agora, né? Era OIM e agora eu tenho OSM. Então, o OIM, Organização e Métodos, e agora a gente vem os sistemas. Então, na década de 50, o Bertalanffy vai lá e apresenta, né, o TGS, Teoria Geral de Sistemas, e dali para frente, o pessoal que estudava administração começou digamos, beber dessa fonte, né, dessa vertente aí, onde trabalhava a ideia de visão sistêmica. Pegando isso aí e seguindo além do tempo, já em seguida a gente começa a ter a introdução de microcomputadores, computadores e microcomputadores que começam a ir para as empresas. E com isso, a necessidade de organizar os sistemas, né? Não só os sistemas de informação na questão tecnológica, como a questão de sistemas compreendendo os diversos departamentos da organização, que a gente chamaria hoje de subsistemas, né? Mas então, assim, foi a evolução tecnológica que acabou trazendo sistemas para dentro da concepção de organização e métodos. Então, tem organização, sistemas e métodos. Esse S se acrescenta devido à origem aí, né? Ao avanço tecnológico dessa área de tecnologia, ou dessa área de estudo aí que a gente pode chamar, tecnologia de informação. E aí o que aconteceu, né? Só para contextualizar, pessoal. Nesse momento, a gente falando isso, vamos imaginar a década de 60 para 70, né? Aí, nessas décadas, o que aconteceu? Então, OIM, que era aquela sigla atrás, ele era um departamento dentro das empresas. Havia departamento de OIM, de Organização e Métodos, que eram os caras que colocavam em prática as ideias de Taylor Fayol, né? Como é que eu arrumo a estrutura, o que eu posso fazer para ganhar mais eficiência. Então, existia profissionais de OIM. Quando começa a vir organização de sistemas e métodos, ou, né, tem a evolução aí, que ainda era só OIM, mas começa a aparecer sistemas na prática, dentro das organizações, com computadores agora, o nosso amigo de OIM fica meio deslocado, porque ele não conhece essa nova tecnologia, ele não tinha acesso a isso. Então, tudo para ele é novo. Aí, os nossos colegas de TI entram na história, né? O que acontece? Como eles tinham conhecimento e lógica, eles começam a montar a estrutura desses sistemas. E aí, o nosso amigo de OIM começa a perder espaço para a parte de TI, os analistas de TI aí, que desenvolviam os sistemas. Bom, legal. O que aconteceu? Então, OIM deixou de ser um departamento nas organizações e agora nós tínhamos a TI responsável por isso. Só que aí, com o decorrer do tempo de novo, né, o que foi percebido? Que os nossos colegas de TI, vocês hoje em dia aí, tinham uma afinidade muito grande com o computador, com a lógica racional desses temas, mas não tinham, às vezes, conhecimento da organização da empresa como um todo. Porque uma coisa é você desenvolver, programar e implementar. Uma outra coisa é entender qual é a origem disso e como que uma coisa está relacionada e qual vai ser a relação de causa e efeito entre elas. Aí o que aconteceu? Bom, aí começou a aparecer, né, o OIM começa a incrementar o S no meio, então vira Organização de Sistemas e Métodos, e começa a trazer, né, agora toda essa necessidade de conhecimento de sistemas para esses profissionais e para essa disciplina, que a gente pode chamar assim, de Organização de Sistemas e Métodos. Então, novamente, o OSM agora volta para as organizações, mas não mais em forma de setor, né, mas já englobando sistemas também. Por quê? Porque agora precisava entender o todo, entender de sistemas e também entender das pessoas, que era o que a gente viu nas ações humanas, né, grupos formais e informais, a questão de eficiência, como é que se apura isso. Então, começa a desenvolver um novo cargo, que é analista de OSM. Então, não é mais um departamento, mas é uma função, um cargo que algumas organizações têm. Analista de organização, sistemas e métodos. Ou, né, até analista de negócios, que é comum hoje vocês verem implementado dentro de empresas que desenvolvem sistemas. Tem alguém lá que tem que ter conhecimento do negócio. E hoje,
Como aconteceu o inverso, né, da administração ir para sistemas, também aconteceu da outra ponta, né, o pessoal dos sistemas ir para as organizações para entender como funcionava. E hoje a gente tem analista de negócios, analista de OSM, em dois pontos diferentes, né, analistas de negócio em empresas de tecnologias e análise de sistemas em empresas chamadas aí mais tradicionais. Tá? Bom, pessoal, ficou bastante conteúdo aí, né, na fala aí para incluir só uma letrinha, né? Olha só, deixa eu pegar aqui a ferramenta aqui para ver. Só para incluir o nosso... Não pegou aqui, deixa eu pegar a tinta preta que senão vai. Só para incluir o S aqui na nossa fala de... Nós tínhamos lá O e M, para passar para O, agora S e M, lembrando que é um E comercial, né? Tá? Passar para o OSM, olha quanta coisa avançou aí e foi necessária, né? Então a gente já viu avanços tecnológicos, avanço de algumas teorias administrativas, para que a gente chegasse agora à organização, sistemas e métodos. Mas a origem dele é o OIM lá nas ideias de Taylor Fayol. Pessoal, essa parte de avanço aqui professor, mas só isso para explicar só a nomenclatura, né? Não, é para a gente entender que compreender o passado ajuda a gente, a estudar o passado ajuda a gente a compreender o presente e planejar o futuro, tá? Isso é importante que a gente tenha essa noção de que, mas por que a gente está analisando essas questões de evolução e o que aconteceu no passado? Para que a gente comece a perceber se o futuro, em alguns momentos, não vai trazer partes do passado novamente. Ou seja, será que nenhuma outra mudança está ocorrendo que pode modificar isso novamente, como modificou o OIM para OSM? Então, isso é uma coisa interessante, né? Para a gente entender. Bom, vamos em frente, então. Até aqui, sem problemas, gente? Sim. Sim. Olha. Deixa eu limpar aqui nossa tela, que senão... Aí. Então, qual é a responsabilidade básica do sistema, organização e métodos? Lembram que eu falei para vocês que, nesse caso, né, a ordem dos fatores não altera aí, a ordem do produto não altera os fatores, que é sistema, organização e métodos ou organização, sistemas e métodos. Vamos lá, a responsabilidade básica da área de sistemas, organização e métodos é a de executar as atividades de levantamento, análise, elaboração e implementação de sistemas administrativos na empresa. Esse é um conteúdo aí, ou um conceito do Djalma Pin Rebouças de Oliveira, né, que é um dos autores que a gente tem na bibliografia. Vamos trazer uma outra aqui, só para a gente verificar a diferença entre elas. A função de organização e métodos, e ele está pegando lá embaixo, OIM, é uma das especializações de administração e tem como objetivo a renovação organizacional. Ela modela a empresa trabalhando a sua estrutura, ou seja, a estrutura eu consigo perceber através do organograma, perceber não, né? Compreender, e seus processos e métodos de trabalho. Vejam que essa é uma visão um pouco mais, lá em cima ele pegou algo mais técnico, aqui é algo um pouco mais abrangente, né? Se a gente pegar aqui, quem está falando aqui é o Cury, ele traz uma visão holística, né? Tanto que é a base do livro dele, ó, Organização dos Métodos, uma visão holística. Então, são dois conceitos de organização, sistemas e métodos, mas o que eu queria que ficasse para vocês como conceito básico de organização, sistemas e métodos, qual é a finalidade, se a gente fosse tentar fazer uma síntese desses conceitos, tem vários outros aqui, eu só apresentei dois, né? Basicamente, ele vem trabalhar as ideias básicas lá do início da administração, que é fazer mais com menos, ou seja, buscar maximizar os resultados e minimizar os custos. Isso em toda a sua estrutura da empresa, né? Em toda a estrutura da empresa. Ficou mais fácil de compreender agora essa ideia de organização, sistemas e métodos, ou seja, qual o objetivo dessa área, dessa função? Acho que sim. Sim. Joia. Pessoal, é bom o feedback aí para a gente, né, podendo verificar se a gente
precisa falar mais, fazer uma pausa aí, voltar algumas ideias. Se vocês às vezes não me derem esse feedback, eu entendo que está tudo bem e às vezes pode não estar, né? Então, por favor, de vez em quando surgir alguma dúvida, alguma coisa, coloquem aí, a hora que aparecer alguma coisa para debate, levantem a situação e a gente vai fazer esse debate aí para que a aula não fique só o professor passando ali os slides e comentando sobre eles, né? Que também a gente tenha mais interação, até porque o que eu estou passando aqui de conteúdo teórico é o dia a dia que vocês vão perceber nas organizações, né? Agora a gente tem alguma coisa, um pouco mais de definição do OSM, coisa, mas a gente vai começar a abordar pontos que vocês vão se identificar, né? Por quê? Porque ele vai trazer a realidade de empresas, de organizações aí, tá? Definições comuns em OSM. Então vamos lá. O que é costume fazer, né? A gente dá uma fatiada aí nesse conceito, organização, sistemas e métodos. Como é que ficaria isso? Organização, associação ou instituição com objetivos definidos. Então, né, nesse caso, eu estou falando de organização com a ideia de instituição, de um organismo onde o que define ela é basicamente objetivos. Então, eu posso pensar que uma organização é uma união de pessoas com um objetivo em comum. Quando a gente parte para essa ideia, né, a gente entende que uma empresa é justamente as pessoas. Todo o resto que é necessário, né, ele é consequência. Mas o primeiro item é justamente pessoas, porque é elas que vão ajudar a alcançar os objetivos. Claro que eu posso usar máquinas, eu devo usar aí as questões de TI, né, tecnologia, mas o essencial ainda é baseado em pessoas. Então, é o agrupamento delas com base ou com a ideia ou o intuito ainda de alcançar objetivos. E por que definidos? Bom, porque uma organização, né, de modo geral agora, vai ter esses objetivos definidos antes de iniciar seus processos, já antes de iniciar ou antes de abrir um mercado ou mesmo antes de começar a funcionar, seja ela uma ONG ou uma outra coisa, também é uma organização. O que seria o objetivo de uma organização, por exemplo? Alguém me ajuda, gente, aí? A obrigação é lucrar, né? Opa, lucro? Isso. Olha. E um outro ainda que a gente poderia ter aí? Reconhecimento na área. Missão. Missão dela, né? Daí ele colocou reconhecimento que já poderia justamente ser uma da ideia da missão dela, né? Pessoal, só os conceitos fecharam ali, né? Essas ideias fecharam com o conceito aí. A gente só precisa lembrar assim, ó, que quando a gente define apenas o lucro, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como objetivo, e muitas organizações, empresas fazem isso, né? Colocam como objetivo principal alcançar lucros, elas acabam não tendo um desempenho tão bom quanto o esperado, tá? E não sou eu dizendo isso, são estudos. Alguém falou ali da missão. Foi feito um estudo com empresas que tinham uma missão definida, né? A missão lá, vamos pegar um exemplo aí. A missão é prestar serviços com excelência em si, ou até junto com essa ideia, já tendo ser referência na área, né? Ser referência. Pessoal, quando eles têm objetivos além do econômico, que é ganhar o teu lucro ali, e o foco deles não é esse, né? O foco que é alcançar a missão lá, né? Ser referência, ser reconhecido no mercado. Quando ele trabalha nesse foco, ele costuma ter resultados financeiros melhores do que aqueles que colocaram como objetivos específicos lucro, né? Então, como eu falei, não sou eu que estou dizendo isso, tá? São estudos feitos em organizações. Então, quando ela é pautada apenas na ideia de o meu objetivo é ganhar lucro, talvez eu não consiga ter um desempenho tão bom quanto eu poderia ter se eu tivesse focado na ideia. Vamos lá. Qual seria, pensando nessa ideia um pouco mais macro, mais ampla aí, né? Qual seria o objetivo hoje da organização de vocês que vocês trabalham aí? Só me deem um exemplo que vocês acham que seria.
Ter bastante cliente. Ter cliente. Tá? Além disso, Expansão. expansão. Mas vamos tentar focar um pouquinho mais. O objetivo dela como empresa. Ter clientes, eu preciso para manter lá, mas como empresa. Atender as necessidades e oferecer uma solução inteligente para os clientes de comércio no geral. Opa, joia, olha só. Aí a gente está entendendo que ela fazendo isso, né, como objetivo, automaticamente o lucro vai ter que ser uma consequência do resultado. Quando ele desenvolve sistemas, quando ele desenvolve soluções para outros aí, por exemplo, ele vai cobrar por isso. E aí tem toda uma parte lá financeira, estrutura, responsável por verificar que se o que está sendo cobrado, né, é um valor justo lá e dar uma margem para a empresa se manter, pagar os colaboradores, remunerar o capital investido e ainda sobrar lá para ser reinvestido nela. Mas a gente não falou aqui que o objetivo dela agora era lucro. Eu entendo que lucro é consequência de um trabalho bem feito, né? Então a gente consegue ter essa percepção. Então a gente vai ampliar um pouquinho esse conceito e esses objetivos, né? Nunca pensando só no financeiro. Não que ele não seja necessário, o dinheiro, né? Ele é extremamente necessário, porque de nada ela adianta desenvolver bons sistemas, eu vou usar bem simples o termo, né? Desenvolver bons sistemas, entregar isso lá para os usuários e clientes dela, se ela não tiver remuneração adequada em relação aos serviços prestados, dentro de pouco tempo ela vai ter que sair do mercado, porque ela não conseguiu remunerar bem o capital dela lá, capital humano, e não conseguiu ter dinheiro para reinvestir e se manter no mercado. Então, não estou dizendo que, não estou querendo ser hipócrita, dizendo que dinheiro não é necessário, que lucro é necessário. Pelo contrário, o lucro ele é fundamental para que a organização se mantenha no mercado, né? Mas quando ela persegue só dinheiro, né, muitas vezes ela esquece do objetivo principal dela, que é lá desenvolver soluções, por exemplo. Ela está preocupada em, talvez, vamos lá, ganhar novos clientes, vender mais, e aí ela esquece um pouquinho de, peraí, será que a minha solução que eu estou entregando para o cliente lá realmente é adequada? Não dá para melhorar ela ainda mais? Não dá para entregar algo melhor, eu vou usar o termo melhor, para o meu cliente lá, para ele ficar mais satisfeito ainda? E aí fazer propaganda boca a boca para outros, ou até, né, mesmo nas redes sociais aí, para que daí, com consequência desse bom trabalho, eu tenha uma visibilidade de marketing, né? Lembrando que, apesar de a gente ter várias estratégias de marketing, hoje tem estudos ainda voltados a essa área específica, a gente sabe, e os autores confirmam isso, que o melhor marketing ainda é o boca a boca. A indicação ainda é a melhor estratégia de marketing, quando a gente consegue ter isso. Tá? Então vejam, só para a gente ampliar um pouquinho aí os nossos horizontes e pensar agora na organização, na empresa, com esse intuito. Qual é o objetivo dela? É dinheiro? Dinheiro vai ser consequência do trabalho bem feito. Tá? O que mais que eu tenho aí dentro aí, né? Dentro desse conceito de organização de sistemas e métodos? Processo, que está lá nos meus métodos. Maneira pela qual se realiza uma operação segundo determinadas normas. Por quê? Porque provavelmente a organização ela deva ter, né, quer dizer, aí a gente entra em algumas questões interessantes. Agora é a hora do debate, né? Quando eu digo que a maioria das empresas tem, na verdade, o termo talvez não esteja adequado, não é a maioria. Eu vou dizer que um número de empresas hoje já tem seus procedimentos, processos registrados e, como a gente costuma dizer, desenhados, né? Mas há um grande número de empresas que ainda não tem. E aí, deixa eu perguntar, como é que a gente verifica se a empresa tem ou não esses processos registrados? Simples. Quando há o registro desses processos, o treinamento geralmente se dá de forma, como é que eu vou usar o termo? Formal? Não. Deixa eu ver se a gente teria um termo bem adequado para isso. Se dá, digamos, da maneira correta, como ele deveria acontecer, que é o quê? Colocar a pessoa na integração, ela conhecer a organização primeiro e os setores, né? Conhecer um pouquinho da empresa aí, vamos usar o termo empresa, entender o que ela faz, como ela faz, os departamentos e a interação entre esses departamentos,
e ser treinada com base num manual, com calma, em um ambiente específico. Ok, esse seria, digamos, o modelo que eu entendo correto. Agora, como é que acontece o treinamento na maioria das empresas? Né? Talvez você já entrou em alguma empresa e o treinamento que você teve foi assim, ó, senta aqui do lado do colega aqui que ele vai te ensinar. Vocês já viram isso? Geralmente, Já. quando eu começava, quando eu comecei, eu tinha que acompanhar alguém. Uhum. Essa ideia aí que a gente tem de treinamento, né? Ou seja, você acaba aprendendo, vendo da maneira como a outra pessoa trabalha. E aí, se não existem processos, geralmente cada um trabalha de uma maneira diferente. E aí ele vai ensinar a maneira dele trabalhar para você, né? E em alguns casos complica um pouco mais ainda, porque às vezes ele já não tem tempo para fazer o serviço dele. Agora ele vai ter que dar o jeito de fazer isso correndo, às pressas, aí vamos dizer assim, e ensinar você, né? Ou quem está entrando na empresa. Não você, eu estou usando exemplo aqui aleatório, aí, né, gente? Só para entender essa ideia de processos e por que eles são importantes, né? Mas que a gente tem aí, a atividade também é uma outra definição comum dentro do termo de organização de sistemas e métodos, que é qualquer ação ou trabalho específico, né? Então, aí nós já temos organização. Quando a gente fala em processo e atividade, a gente está comentando sobre um método ou os métodos que a empresa utiliza, tá? E aí nós falamos de agregar isso em um local, né? A agregação das atividades, dos processos, junto com as pessoas para alcançar objetivos. E aí entra o quê? Sistemas à disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si e que funcionam com a estrutura organizada, né? Ó, esse é o Aurélio, o dicionário Aurélio, que tem ali uma definição sobre sistemas. Então vejam que interessante. Eu tenho lá organização de sistemas e métodos, tenho organização como objetivos, tenho um método como processo e tarefas e tenho um sistema que acaba englobando os objetivos da instituição, da organização em si, né, que é alcançar eles, como é que eu faço para alcançar eles, e aí eu vou usar as pessoas que se aproximaram ou se uniram aí com essa intenção de alcançar os objetivos, vou automaticamente incluir os processos, né, ou alimentar esse fluxo de informação dos processos, como eles acontecem, e vou entender quais atividades são necessárias dentro dessa lógica de pensamento, né, pensando na estrutura da empresa, que facilite o alcance dos objetivos. Vejam que amarração interessante que se dá aqui agora. Então, se num primeiro momento parecia algo totalmente fracionado, organização, sistemas e métodos, agora a gente já tem uma compreensão global aí, digamos assim, de como isso ocorre nas organizações, né? De que isso está interligado, interrelacionado, que é uma coisa só, embora a gente tenha essa, às vezes, costume de fracionar para facilitar o entendimento por partes, mas eu não posso esquecer de entender o todo, senão a gente acaba aí tendo uma visão apenas fracionada, né, ou mais míope da organização. Então eu preciso compreender o todo. Organização, sistemas e métodos. Como o nome indica, usa recursos da organização, recursos, a ordenação e agrupamento das atividades, né, visando o alcance dos objetivos e dos resultados, já não os resultados, mas os objetivos pré-estabelecidos, né? Sistema, como um conjunto de partes que interagem entre si para atingir os objetivos ou um resultado, e os métodos, que são os caminhos ordenados e sistêmicos para se chegar a um fim. Então, quando a gente fala que a gente tem recursos, a organização utiliza recursos. Que tipo de recurso que a gente poderia pensar aí no primeiro momento? Que tipo de recurso que não pode faltar numa organização? Os recursos desde, sei lá, do sistema,
fornecedor, tudo, na verdade. Tudo que vai envolver no trabalho. Certo, a gente está falando de estrutura já, né? De infraestrutura. Tudo que eu preciso para fazer as coisas acontecerem. Os fornecedores, a própria empresa em si, os equipamentos e outros. Joia? Além disso, além desse recurso de estrutura e infraestrutura, na verdade. Pessoas. Opa! Essa a gente, né, nem discute. Opa! Eu achei que vinha um outro de vocês aí, né? Achei que vinha isso aqui, ó. Tentação entra nisso aí. Capital. Dinheiro, opa, tem como a gente ter uma empresa sem dinheiro? Você pode até começar endividado, mas você já começa com saldo negativo, então precisa, né? Como eu falei, já vi pessoas criarem empresas do nada aí, do nada, ou seja, devendo, mas como nós estamos numa economia capitalista, dinheiro é quase que, de alguma forma, fundamental para que a empresa exista, né? Depois, aí foi comentado a parte de infraestrutura, joia? E aí tem autores que ainda separam essa infraestrutura nessa parte mais física e a parte de voltada à tecnologia e informação, tá? Mas aqui a gente não vai entrar nesses pormenores agora. E aí entra o que foi comentado, né? O que não vai acontecer, não vai ter uma empresa sem pessoas. Então, quando a gente fala em recursos, a gente está falando em pessoas, infraestrutura e dinheiro. A empresa pode acontecer com pouco ou nenhum capital de início, pode acontecer até sem estrutura, porque tem empresas que não precisam disso, né? Mas não vai existir uma empresa, uma organização, se não houver pessoas, tá? Então, só para lembrar, sempre que se falar em recursos, é isso, né? Recursos humanos, recursos financeiros e de infraestrutura, tá? Aí nós voltamos lá a entender um pressuposto básico de OSM. Eu falei que era conseguir maximizar os resultados aí, né? E minimizar os custos. Então nós estamos falando de eficiência e eficácia, né? Ou seja, fazer menos com mais, que é o uso dos recursos, e eficácia em fazer de forma correta isso, né? Para que a gente consiga alcançar os objetivos, tá? O SM é uma função administrativa. Pessoal, administrativa não é de administrador, tá? Função administrativa quer dizer que é de responsabilidade das pessoas que fazem a gestão do negócio, que tem como objetivo melhorar o funcionamento das organizações. Então, o pressuposto básico de OSM é que ele exista para conseguir melhorar as coisas. Então, tanto que aquela ideia de fazer análise de uma possibilidade de melhoria vem do conceito básico dele, né, da finalidade básica do OSM. Então, se a gente conseguir fazer isso na prática, a gente está aplicando o OSM na prática, né? Porque a teoria é interessante, nos dá um embasamento, mas nada como a gente praticar, né, os conceitos para realmente internalizá-los e compreendê-los aí. Vamos lá. Alguns conceitos principais, né, que a gente pode, ou princípios aí, conceitos e princípios. Um deles, né, eliminação do inútil e supérfluo, buscando maximização dos resultados com a otimização de recursos e minimização dos custos. Ou seja, eu preciso entender aí, vamos lá, vamos partir de uma outra lógica. Eu não preciso entender lá da estrutura de custo da empresa, eu não preciso saber na prática o quanto ela está ganhando para aplicar esses princípios. Vejam, eu estou trabalhando para reduzir custos, e maximizar os lucros, mas eu não preciso ter conhecimento exatamente do número, né, qual é a margem de lucro, qual é a cifra que a empresa está ganhando, nem necessariamente ter informação exata sobre o custo específico de quanto que a empresa gasta para se manter, qual é o custo direto de um sistema desenvolvido ou a manutenção dele, mas eu posso ainda assim contribuir nessa ideia. Então assim, sempre que a gente faz qualquer ação, por menor que seja, dentro de uma organização onde a ideia é melhorar ela, a gente está aplicando esses princípios, né? Se você passou, vamos usar coisas simples, por exemplo, né? O uso, por exemplo, assim, uma empresa foi lá e você deu
e agora vou pegar, não vou pegar não é um problema profissional, tá? É uma questão de princípio básico nessa linha de melhorar a eficiência. Apareceu lá a ideia de trocar copos plásticos por uso de canecas personalizadas, né? No primeiro momento, o custo de fazer a caneca personalizada para cada um foi mais caro do que o gasto mensal que se tinha com os copos, e não precisa fazer conta para ver isso. Só que, a médio prazo, o que a organização fez? Não vai mais precisar comprar, pelo menos aquela quantidade que comprava de copos descartáveis lá, e ainda está contribuindo para a questão da ecológica aí, né, ou sustentável do planeta. Vejam, a gente trabalhou redução de custos e, ao mesmo tempo, um conceito mais amplo, quando a gente fala de responsabilidade social, sustentabilidade do negócio, né? Então, vejam, a gente não precisa realmente conhecer alguns detalhes, como eu falei aí, em relação a esses números, mas a gente ainda pode contribuir para eles dessa forma. A função está restrita à consultoria na elaboração dos procedimentos e sua otimização, né? Então, vamos lá. Quando eu tenho OSM como uma função dentro da organização, geralmente ela vai vir na forma de consultoria, porque por mais que tenha problemas numa organização, né? Como eu falei, a gente tem vários aí, talvez eu não tenha, a empresa não tenha fôlego financeiro para manter um cara exclusivamente para isso. Por isso que a gente fala que hoje ela passou a ser uma função dos gestores, compreender isso e ajudar a melhorar. E em alguns momentos ela é incorporada, quando falta conhecimento ou tempo, através de consultorias, né? Como é que a gente pode otimizar os processos, como é que a gente pode melhorar isso, da onde se parte? Aí ele acontece em forma de consultoria. Otimizar, usar adequadamente os recursos. Já maximizar, buscar resultados positivos, né? A gente falando no financeiro, seria o lucro, né? Conseguir mais resultados ou melhores resultados aí do ponto de vista numérico. Aqui vocês vão lembrar das nossas funções administrativas, né? PODC, lembra lá? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Eles voltam a aparecer aqui para nós. Planejamento, organização, direção e controle, né? O que acontece? Quando a gente trabalha como gestor de área, departamento ou mesmo da empresa, a gente tem que ter conhecimento que essas funções servem para a gente gerenciar a organização, o nosso dia a dia, os trabalhos, o negócio em si, né? Então, o que acontece? Nós partimos aí, vamos imaginar, do planejamento agora. O que é o planejamento? É a etapa na qual nós, aí, ou a empresa em si, vai definir os objetivos, né? Então, qual é o objetivo da empresa? É prestar soluções aí no desenvolvimento de sistemas comerciais para a região sul. Estou chutando aqui, tá? Não tem nada, só peguei sistemas porque é da área de vocês. Bom, ok. Agora, se essa é a ideia do planejamento, a ideia inicial, e eu sei o que é para fazer, o que eu preciso organizar aqui para dar conta disso aqui que foi planejado? O que vai precisar aqui? Talvez eu precise de uma sala comercial aí, né? Secretária, gente para desenvolver, pessoas com conhecimento, análise de negócio, alguém para o comercial, alguém para cuidar do financeiro. Ou seja, eu preciso de pessoas em outras, que a gente chama de outras funções administrativas, que não são essas do gestor, né? Vamos lá. O que acontece? A organização se refere a tudo que eu preciso. Nós falamos atrás que a gente organiza os recursos, a estrutura, quanto capital é necessário, que é o dinheiro, que tipo de móveis, equipamentos, computadores vão precisar para a gente pôr em prática o que foi planejado aqui. Então, essa é a ideia de organização, né? Direção. Como é que a gente direciona todos os nossos esforços, os recursos que foram levantados, as pessoas que estão na organização, para alcançarem os objetivos que foram previamente
previamente aí apresentados já, né, para a empresa em si, através desse direcionamento dos recursos, dos esforços e de pessoas. Então, a direção está em mostrar para onde seguir, né, e o que fazer aí. E depois o controle. O que é a etapa de controle? Peraí, foi planejado, houve os recursos que foram organizados, foi, né, aí direcionado as pessoas, todos os esforços para alcançar os objetivos. O que é o controle? É a verificação de se os números, por exemplo, feito aqui no planejamento, ainda que em forma de previsão, estão dentro dos adequados. Então vamos imaginar assim, ó, foi feito um planejamento e entre esse planejamento está lá o quanto a empresa ia faturar no mês, né? O que eu faço? Depois que for mandada a estrutura, já começou a empresa a funcionar, eu vou controlar para ver se o que foi planejado lá, nessa questão de faturamento, está sendo alcançado. E se não foi, aí eu preciso voltar a essa etapa de planejamento e fazer um ajuste necessário, né? Talvez eu precise de mais gente para vender, talvez que a gente precisa aí, aumentar aí o conhecimento das empresas que utilizam sistemas que agora tem uma outra empresa desenvolvendo, marketing, por exemplo, né, a divulgação. Ou seja, eu vou ter que criar aqui em cima uma linha de pensamento, ou seja, vamos lá, vamos imaginar que seja falta de um mercado conhecer a nossa nova empresa, já que agora está há pouco tempo aí a nova, né? Então, no meu planejamento, eu vou definir recursos financeiros e que o departamento de marketing faça essa promoção da empresa, promoção no sentido de promover a imagem, né, de ser conhecida, ok? Então, o que acontece? Isso foi planejado aqui. Quem vai fazer? Quem está na organização aqui, ó. E aí são os gestores de áreas, né? O cara responsável pelo marketing, que mais? Geralmente nessa ação, especificamente o marketing. Então, ele definiu recursos, porque sem dinheiro o cara não consegue fazer, e definiu o que ele quer. Cabe à organização da empresa agora fazer a campanha, divulgar isso, direcionar os esforços para que isso aconteça e, novamente, passar pelo controle. Ah, agora depois de 3 meses com as campanhas de marketing, com o investimento que a gente fez, como é que tá? Ah, o faturamento agora realmente subiu e tá, vamos lá, no nível esperado, porque antes estava lá embaixo, né? Antes estava por aqui, né? Pensar no índice do gráfico. Agora ele já está chegando no que foi projetado. Então, a função ou a atividade de controle está ligada a entender o que foi planejado. Quando a gente não conhece o que foi planejado e o que foi pré-definido como parâmetro, o nosso controle aqui, essa função cai por água abaixo, né? Esquece. Então, só para a gente recordar um pouquinho as funções, né? PODC aí, e como é que elas funcionam dentro das organizações. Quando a gente fala em estrutura organizacional, e aí quando a gente fala em estrutura organizacional formal, lembra que lá atrás a gente tem os grupos, a estrutura informal? Agora a gente está falando da estrutura de modo formal, tá? Nós temos 3 níveis hierárquicos dentro dela. Vamos lá. O estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é o cara que faz parte da autodireção e os diretores que têm poder de decisão. É eles que vão, por exemplo, definir quais são os objetivos que a empresa tem que alcançar. Então, eles vão fazer essa parte de estratégico, ou seja, pensar o que a empresa quer para o futuro, né? Geralmente, isso a longo prazo. Depois a gente tem o tático, que são os gerentes supervisores, que são responsáveis por colocar em prática as ideias da alta administração ou o pensamento estratégico em execução. E aqui na base da pirâmide nós temos o operacional, que vai executar as estratégias de acordo com o que foi elaborado pelo tático. Então aqui em cima pensa na estratégia, aqui coloca os recursos para acontecerem e aqui executa, né? Então a gente fala aí estratégico, tático e operacional.
Se a gente fosse voltar ali atrás das funções administrativas ali atrás, né? Nosso PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, vocês diriam que onde é que a gente encaixa aí algumas das funções que a gente viu lá atrás? Por exemplo, a função de planejar, que é a primeira ali, que é o planejamento. Ele deve ficar em que nível aí da organização? Diretores, administração, seria por ali. Isso. Estratégico, né? Exato, tanto que a gente fala às vezes em planejamento estratégico, né? Aí o que que é esse planejamento estratégico? Além de definir os objetivos, é olhar para fora, para o mercado, entender quais são as barreiras que a empresa tem e tentar passar por elas, digamos aí, da melhor maneira possível, né? Conseguir vencer essas barreiras que tem lá fora. Ok, mas deixa eu perguntar, mas nos outros níveis eu não preciso de planejamento? Precisa também, mas o principal, o exemplo vai vir de cima. Exato. Professor, tem Opa, como alguém se tornar gerente, supervisor ou diretor ou da alta administração sem experiência? sem experiência, ou tu quer dizer sem uma formação na área? Sem experiência como profissional? Vamos lá, deixa eu só. Porque sim, o professor falou que tem que se preocupar com o mercado externo ali, né? Isso, A pessoa provavelmente ela tem que ter uma vivência, ter um histórico em outras empresas ou em outras áreas, acho que nem que seja por estágio, para ela conseguir, ou tem chance de alguém abrir um empreendedorismo ali e conseguir se sair bem nessa área. vamos lá, Se então deixa eu tiver só. estudo, consegue, né? Não, tem possibilidades, vamos lá. Só para eu fechar o pensamento ali da nossa, para a gente não perder a linha de raciocínio quanto ao planejamento, né? Então, assim, ó, realmente, ele é usado com maior, digamos aí, mais comumente na parte estratégica. Né? Eu vou precisar mais tempo de planejamento lá. Mas não que ele não seja necessário nas outras áreas. Só que eu vou usar ele num grau menor, né? Por exemplo, o estratégico vai se planejar para longo prazo. Quando a gente fala a longo prazo, de 3 a 5 anos. O planejamento que vai ocorrer aqui no nível tático, ó, ele já é um planejamento mais curto. No máximo, para um ano. Né? Eu vou ter que entender o que eu faço para resolver a situação dentro de um ano aqui. E o operacional vai ter planejamento? Vai, mais curto ainda, para um mês. Né? Então, o que é esse planejamento? As matérias-primas, se alcançou a meta do mês lá, falando em número de vendas, ou a quantidade produzidas, ou meta quanto a clientes atendidos, mas é mais operacional e é um planejamento de curto prazo. Então, a gente começa de curto prazo, médio e longo prazo. Então eu vou usar ele mais e ele vai ter, não é uma importância maior, mas ele vai ser mais exigido que as pessoas que estejam aqui em cima, né, gastem mais tempo com o planejamento do que aqui embaixo, que tem um tempo menor de uso deles também, tá? Agora vamos entrar ali naquela ideia de se é possível alguém assumir um cargo de gestão digamos, numa organização aí, sem necessariamente ter experiência. Foi essa a pergunta, né? Isso. Acontece, tá? Vamos só ver o que eu vou colocar para vocês como exemplo. E, pessoal, o exemplo que eu estou dando agora não vem de livros, vem da minha experiência prática como consultor aí nas organizações, tá? O que que eu mais vejo nas nossas empresas? E aí talvez você diz, professor, mas isso é a realidade nossa aqui, isso lá fora se reflete nas grandes organizações? Aí eu já não sei dizer para você, tá? Mas aqui na nossa região, o que que acontece? E aí talvez vocês vão me dizer se vocês já viram isso ou não. É, uma pessoa trabalha há um bom tempo lá na empresa lá e ela é excelente no que ela faz. Eu vou pegar, por exemplo, assim, ó, uma empresa que não seja da área de vocês aí, tá? Mas vamos pegar lá uma empresa que trabalha com construção aí, construção civil. E aí ela trabalha com vários engenheiros, tem lá, né, as pessoas que acompanham as obras, tem a obra em si lá que é os projetos que ela desenvolve, projeto obras, nesse caso ali, uma estrutura já grande, já uma empresa grande, tá? Que trabalha aí com pontes, que trabalha com prédios, que faz obras sem parar aí, e tem lá no seu hall de colaboradores alguns engenheiros, porque, como eu falei, é uma empresa de construção aí civil, ok? Se tem um engenheiro que ele se destaca dos outros, né, e ele está já há algum tempo na empresa, geralmente o que acontece? É dado a ele um cargo de supervisão,
Já viram isso acontecer? A pessoa se destaca na área dela e ela acaba sendo promovida a gestor da área daquele departamento, né? Por que que isso aconteceu? Porque ele era bom no que fazia? Isso quer dizer que ele vai ser um bom gerente? Não, não tem garantia nenhuma, né, que ele vai ser um bom gerente. Pelo contrário, às vezes eu perco um bom profissional como engenheiro e ganho um péssimo gerente. Tá? Estou usando esse exemplo porque são realidades que eu vejo muito. Mas aí, professor, mas isso não é a realidade da maioria das empresas? É. Em vários casos, eles, vamos dizer, dão conta de ser supervisor, de ser gerente, mas não teria a mesma eficiência para a empresa do que alguém com conhecimento. E aí, quando eu falo conhecimento, não estou dizendo alguém formado da área, estou falando com conhecimento de gestão, prática mesmo, gestão do dia a dia, gestão de pessoas, gestão dos recursos, porque senão a gente não tem, por mais que as coisas funcionem, eu perco na questão de eficiência. E agora, para chegar lá em cima, consigo? Bom, não vamos dizer que todas as pessoas que foram promovidas, algumas não vão ter habilidade de gestão. Algumas talvez tenham isso quase que, como é que eu vou dizer, de modo empírico, né? Automaticamente ou naturalmente, são bons como organização, por exemplo, né? Saber organizar bem as coisas, sabe lidar com pessoas, mas aí a gente começa a fazer, a escolher esses profissionais ou a observar esses profissionais, como é que eu vou dizer, tu consegue tirar isso a dedo aí nas organizações de modo geral, que são casos que acontecem. Daí eu vou pegar agora, então, um exemplo grande aí, né, que vai justamente de encontro ao que eu falei. Se a gente pegar o antigo CEO, que é o CEO é o termo em inglês, né, para administrador ou um alto administrador da empresa, que é o caso do Jack Welch, da GE lá, ele era engenheiro, né, então ele não tinha conhecimento em gestão lá, especificamente no início lá. Ele fez um trabalho dele muito bem feito, foi promovido, né, buscou, foi se aperfeiçoar nessa área de gestão, conseguiu resultados melhores ainda e foi galgando degraus da organização até chegar ao nível máximo da organização. Mas esse é um caso em milhares ou milhões, talvez, né, que daí é um case de sucesso. É um cara, mas não é a realidade do dia a dia nosso, né, e das nossas empresas. Então, pode acontecer? Pode. E aí tem vários outros fatores que podem levar o cara a alcançar a parte estratégica da empresa. Por exemplo, né, ele tem lá parte da empresa, ou ele é filho do dono, ou parente. Essas questões em empresas familiares é muito comum. E às vezes ele não tem o conhecimento necessário para, não vou dizer para estar dirigindo, ele até está dirigindo, está gerenciando ali, mas ele não tem o conhecimento ou bagagem prática mesmo para estar gerindo esse departamento, né? E aí volta novamente, ele deixa de ter melhores resultados, né? Não que talvez ele não vai conseguir gerenciar o departamento, mas se ele tivesse mais conhecimento, se ele tivesse mais bagagem, ele teria melhores resultados olhando a ideia de desempenho organizacional, desempenho da empresa. Falei, não sei se respondi ou consegui responder a tua pergunta. Sim, é mais ou menos isso. Ok. Bom, nós falamos ali então que o OSM agora, né, ele deixou de ser um departamento, passou a ser uma função administrativa, então ele deve ser executado pelos diretores, pelos supervisores em si, mas nem todo mundo tem conhecimento para isso. E em alguns momentos, por falta de tempo ou conhecimento, eu preciso trazer alguém para estar fazendo esse trabalho na empresa, né, que é aquela ideia onde se encaixa como consultoria. Aí, qual é o melhor local para eu colocar essa pessoa que vai estar desempenhando? Ó, aqui nós já temos um organograma. O que esse organograma mostra? Ele mostra uma hierarquia aqui dentro. Que tem alguém na direção, geral aqui em cima aqui, e aí eu tenho diretores financeiro, de informática e administrativo. Esses diretores, o que eu consigo deduzir com o organograma aqui? Que eles estão numa mesma linha, num mesmo nível de hierarquia. Lembra que a gente falou ali níveis hierárquicos, estratégico, tático, operacional?
Então aqui, ó, se eles estivessem no nível tático, ó, eles têm um mesmo nível hierárquico, ou seja, todos eles têm o mesmo poder decisório na organização. Claro que cada um em sua área. E os três respondem ao diretor aqui em cima, a direção. Então, isso que o organograma mostra. Mas ele, né, pode ser ainda mais, digamos, elaborado que isso. Aqui ele pegou só uma partezinha para dar essa ideia. Mas, vamos lá, vamos imaginar que a gente quisesse fazer um trabalho aí dentro do setor, no financeiro, por exemplo. Precisava fazer o ajuste de alguns processos no departamento financeiro. Deixa eu pegar um exemplo aí. Para diminuir a inadimplência, por exemplo. Né? Ou está tendo um problema. Não, pode ser para a gente diminuir a inadimplência. Vamos lá. Vou deixar bem tranquilo, bem simples, para a gente ficar um exemplo fácil de ser assimilado aí. O que acontece? Vou trazer alguém de fora para fazer essa consultoria aí, né, dos processos para melhorar a situação, que é diminuir a inadimplência financeira. Onde é que eu coloco esse cara agora, tendo essa visão de organograma? Eu boto ele para se reportar a quem agora? Ou eu ligo ele a quem? Como é que é? Tu vai ligar o... Vamos dizer que eu vou trazer alguém de fora, né, um consultor em OSM aí, certo? Para fazer um trabalho aqui dentro. E o trabalho é na área do financeiro. Lembrando que, pessoal, ó, o organograma que está só para mostrar aqui, mas aqui embaixo, o que acontece? Eu posso ter, ó, várias outras ramificações dentro dele, né? Que geralmente tem, ó. Por exemplo, ó, vamos botar só 2 aqui. Aqui tem o departamento de contas a pagar e aqui o contas... Opa, eu vou aqui. Tá, eu acho que deveria vir desde lá de cima até embaixo, né? Onde é que a gente aloca o cara aqui? Eu acho que viria desde a direção até com o diretor financeiro também, para daí depois passar dali para baixo. Botaria ele alocado os dois. Nessa linha aqui, então diz aqui embaixo aqui. Não. Em cima do diretor financeiro. Aqui em cima dele aqui. E daí o diretor financeiro para baixo iria estar passando... Na verdade, englobaria todos, né? O setor. Tá. Digamos que a tua linha de pensamento está correta, tá? Vamos mostrar já aqui, né? Eu botaria ele aqui, ó. Como tu falou, acima do financeiro, né? Isso. Ele não tá só... por que ele está acima do financeiro? Quando ele está ligado aqui, ó, quer dizer que ele responde a esse cara. Embora, vai dizer, professor, mas ele ia fazer o trabalho aqui dentro do setor. Então ele tinha que responder para o financeiro, ele é para estar aqui embaixo, aqui, ó. Não. Por que o não? Vamos imaginar esse cara que vai fazer o trabalho aqui, se ele tivesse aqui, ó, e ele observa lá um problema, tá relacionado à forma como é executado uma tarefa no contas, na política que o diretor definiu aqui dentro, aqui, né? Na política financeira, por exemplo, que é o caso de abrir crédito. O que ele faz? Hoje, a política dele o cara passou ali pela consulta ali, ou nem faz consulta, abrir um cadastro novo e vende pro cara. Né? Hoje a política dele é assim. Aí o cara de OSM vai lá e diz, não, peraí, antes tu tem que pesquisar esse cara lá no Serasa, nos órgãos específicos lá, e a primeira compra dele tem que ser com, talvez, à vista, ou 50% pelo menos de entrada, e aí conforme ele vai evoluindo no tempo, aqui vai vendo um cliente mais fidelizado e constante da empresa aí, a gente vai liberando mais crédito até chegar em 100% de vendas aí que a gente pode fazer a prazo para ele. Se esse cara apresentar essa proposta para o diretor financeiro aqui, talvez ele não seja aceito, né? Embora vocês compreendam que faz sentido essas ações que ele propôs aqui para diminuir a inadimplência. Pessoal? Como? Repete a pergunta, professor? Nós tínhamos o problema de inadimplência no setor financeiro. Aí foi contratado uma consultoria de OSM aqui para resolver esse problema. E aí foi alocado abaixo do diretor financeiro, ou seja, ele se reporta ao diretor financeiro, ok? E aí ele viu que a política do financeiro hoje era feito o seguinte, o cara comprou, vende para ele, o negócio nosso é vender. E aí ele disse, não, peraí, já que o problema é inadimplência, a gente vai ter que mudar essa política.
Então, antes de vender, tem que passar por uma consulta no Serasa, SPC, nos órgãos específicos. A primeira venda tem que ser com pelo menos 50% de entrada, e aí ao longo do tempo, conforme vai tendo mais vendas e acompanhando o cadastro do cliente, a gente vai liberando o crédito até chegar em 100% aí de vendas a prazo. Faz sentido, tem lógica essas ações propostas por ele? Não, porque o diretor financeiro ele não responde por si só, ele tem que responder à diretoria, a diretoria que vai definir essas regras de negócio. Exatamente, e até porque esse cara pode dizer, não, isso aí eu não gostei. E aí, a solução, como é que tu resolve? Quando ele se reporta à direção, ele vem aqui, ele faz o trabalho no departamento e ele apresenta essa proposta, porque como ele vem de fora, ele não vai implantar nada, ele não vai mudar nada. Ele vai fazer um diagnóstico da situação e vai propor uma das soluções. E ele vai dizer que essa é uma delas, essa nova política. E implantar isso aqui, aí vem a direção, se ela achar oportuno, vai vir aqui e vai dizer, ó, cara, a partir de hoje vocês vão trabalhar com essa política. E ele vai implementar, né? Por quê? Porque ele deve subordinação ao diretor. Então fica fácil entender por que ele está ligado aqui ao diretor geral, direção geral, e não ao diretor do departamento? Sim. Joia, legal. Então vamos em frente. Aqui a gente chega numa página interessante, né? Que é uma definição de sistemas que provavelmente vocês estão bem acostumados. É um conjunto de partes interagentes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário com um determinado objetivo e efetuam determinada função. É meio que aquela ideia lá do Bertrand Lanf, lá com um pouquinho mais aí de sutileza, digamos assim, né? Mas a minha pergunta, dentro da visão de sistemas, é só isso, gente? Que eu preciso entender de sistemas? Não. A gente precisa, na ideia de sistemas, primeiro, compreender o todo, né? Saber que tem partes aí, né? Mas essas partes compõem um todo. Então, nós temos uma união, o que a gente chama de unidade lá, né? E cada dessas diferentes unidades tem subsistemas, o que vai ainda complicar um pouco mais para a gente analisar um sistema. As relações entre eles de causa e efeito, né? O que feito num departamento ocasiona no outro. E os fatores externos também. Sim, ainda nem entramos nos externos, né? A gente está só aqui dentro ainda, né? Da organização dentro para entender o sistema dentro. Então, entender essa questão de totalidade. Antes de eu ir para o próximo slide, deixa eu liberar, porque senão não vai aparecer para vocês, eu acho. Deixa eu só confirmar se está aqui. Deixa eu prorrogar a minha sessão aqui no Ava. Eu vou pedir para alguém acessar o Ava bem rapidinho. Quem está com ele aberto, ou quem está com o computador e com uma aba e que puder acessar o Ava. Lá no Ava tem... Tá caindo. Deixa eu rolar de novo aqui. No Ava vai ter lá uma paginazinha chamada Rebelião contra o Estômago. Ok, clicando nela, né, ela abre uma paginazinha ali. Alguém conseguiu abrir aí? Consegui. Pode fazer a leitura para mim desse texto aí? É um texto bem curtinho ali, mas para a gente entender ele, para não ficar só a voz do professor a noite inteira aí no vídeo. Mas eu acho que abriu o texto errado, senhor. Esse texto aqui não é curto, não. Não é o quê? Não é curto, não. Mas eu vou ler aqui. Não, é porque ele tem bastante espaçamento, né? Mas tá, vou ler. Vai Uma lá. vez um homem sonhou que suas mãos, pés, bocas e cérebro começaram todos a se rebelar contra o estômago. Sua lesma, imprestável, as mãos disseram. Nós trabalhamos o dia inteiro serrando, martelando, levantando, regando. De noite estamos cobertos de bolhas e arranhões. Nossas juntas doem e ficamos cheios de sujeira. Enquanto isso, você só fica aí sentado pegando toda a comida. Nós concordamos, gritaram os pés. Pense só, como nos desgastamos andando para lá e para cá o dia todo. E você só fica aí se entupindo, seu porco ganancioso. Cada vez mais pesado para a gente carregar. Isso mesmo, choramingando na boca. De onde você pensa que vem toda a comida que você tanto ama? Eu que tenho que mastigar tudo, e quando termino você suga tudo aí para baixo.
só para você. Você acha isso justo? E eu? Gritou o cérebro. Você acha que é fácil aqui em cima, tendo que pensar de onde vai vir a próxima refeição, e ainda por cima não ganho nada pelas minhas dores todas? Uma por uma, as partes do corpo aderiram às reclamações contra o estômago, que não disse coisa alguma. Tenho uma ideia, o cérebro finalmente anunciou. Vamos todos nos rebelar contra essa barriga preguiçosa e parar de trabalhar para ela. Soberba ideia, todos os membros e órgãos concordaram. Vamos lhe ensinar como nós somos importantes, seu porco. Assim talvez você acabe fazendo algum trabalho. E todos pararam de trabalhar. As mãos se recusaram a levantar ou carregar coisas, os pés se recusaram a andar, a boca prometeu não mastigar e nem engolir um bocadinho, e o cérebro jurou que não teria mais nenhuma ideia brilhante. No começo, o estômago roncou um pouco como sempre fazia, quando estava com fome. Mas depois ficou quieto. Nesse ponto, para a surpresa do homem que sonhava, ele descobriu que não conseguia andar, não conseguia segurar mais nada com as mãos, não conseguia nem abrir a boca, e de repente começou a se sentir bem doente. O sonho pareceu durar vários dias. A cada dia que passava, o homem se sentia cada vez pior. É melhor que essa rebelião não dure muito, ele pensou, senão vou morrer. Enquanto isso, suas mãos, pés, bocas, cérebro ficaram à toa, cada vez mais fracos. No início se agitaram um pouquinho, para escarnecer do estômago de vez em quando, mas pouco depois não tinham mais energia nem para isso. Por fim, o homem ouviu uma vozinha fraca vindo da direção dos pés. Pode ser que estivéssemos enganados, eles diziam. Talvez o estômago estivesse trabalhando o tempo todo ao jeito dele. Estava pensando a mesma coisa, murmurou o cérebro. É verdade que ele fica pegando a comida toda, mas parece que ele manda a maior parte de volta para nós. Devemos admitir nosso erro, disse a boca. O estômago tem tanto trabalho a fazer quanto as mãos, os pés, o cérebro e os dentes. Então vamos todos ao trabalho, gritaram juntos. E nisso o homem acordou de novo. Para seu alívio, descobriu que os pés estavam andando de novo. As mãos seguravam, a boca mastigava e o cérebro conseguia pensar com clareza. Começou a se sentir muito melhor. Bem, eis uma lição para mim, ele pensou. Enquanto enchi o estômago de café e pão com manteiga de manhã, ou funcionamos todos juntos, ou nada funciona mesmo. Variações dessa história existem desde as antiguidades clássicas. Paulo emprega uma delas em Coríntios 12, 14, 16. Fim. Opa, obrigado, Cleiton, pela leitura aí. Pessoal, então assim, é aí uma história para a gente justamente entender o que a gente está falando agora. Sistemas, qual é a relação que a gente viu ali agora? Que o corpo é sistemático. Desculpa, pode falar. Que o corpo é sistemático, então é a mesma coisa que uma empresa. Se um não faz o seu serviço, cai tudo. Joia. Quem mais? Que às vezes o estômago não respondeu porque ele estava trabalhando. A integração, né? Integração dos órgãos, né? Joia. Pessoal, acho que a ideia principal, vocês conseguiram captar, né? Essa analogia que eu quis trazer ali para vocês é de uma organização, de uma empresa. Muitas vezes a gente tem a ideia assim, vou fazer o meu serviço bem feito, né? Dá tudo certo. Estou preocupado com o meu serviço, com o meu departamento. Entendendo essa ideia sistêmica, né, que essa narrativa trouxe aí, quando algo não vai bem, o todo vai bem? Não. Exatamente, né? Então, assim, sempre que a gente fala assim, vou fazer a minha parte, a gente precisa fazer a nossa parte. Agora, a gente precisa verificar se todas as partes estão fazendo a sua respectiva responsabilidade, sua respectiva parte, aí, né? Cada departamento, cada pessoa em si. Porque do momento em que um departamento, alguma área falhar, vai comprometer o todo, né? Mas peraí, eu ainda não consigo visualizar isso na prática. Então, vamos lá. Vamos pegar uma empresa de produção aí.
ela foi lá, comprou matéria-prima de qualidade, tem pessoas que trabalham lá com qualificação, treinamento, fazem um produto que atende a todas as exigências do cliente, tem lá um padrão de qualidade com certificado internacional, beleza, legal. Então essa empresa, né, até aí show de bola, o produto é top, legal, acabou-se. Só que aí a empresa pega e vai fazer a entrega desse produto para um cliente e o motorista da empresa chega lá e fica brabo com o cara, com quem vai receber, porque ele já chegou, tá esperando há 1, 2 horas para descarregar, pega e joga lá os produtos no chão para o cara conferir, acaba discutindo com o cara. E aí, como é que fica a empresa nessa situação? Né? Adiantou todo a preocupação, o gasto com pessoas, treinamento, matéria-prima, produto, certificação, se lá na ponta o cara que viu a marca da empresa entendeu que é alguém que não tem paciência, que não gosta de trabalhar, porque assim, ó, pro nosso amigo que comprou, que está recebendo, ele não está vendo o motorista da empresa, ele está vendo a empresa. O que chega para ele lá é a empresa. Se o cara chegou atrasado depois da hora, se o cara está, né? Então reclamando, é isso que ele está vendo. Então a gente tem que ter cuidado que desse entendimento sistêmico, que realmente quando a gente fala todas as partes, é todas as partes. Como a falha poderia ser, por exemplo, ó, eu tenho pessoas com capacidade, qualificadas, mas comprei matéria-prima ruim. Né, o fornecedor lá, o cara de compras, quis fazer a parte dele melhor, ainda reduzir custo nas compras e comprou uma matéria-prima de terceira qualidade, lá, digamos assim. O que vai acontecer com o produto? Aí vamos dizer que essa vez foi um outro motorista, entregou direitinho para o cliente, no prazo, bonitinho, né? A hora que ele abriu o produto e usar, ele vai dizer, ó, cara, essa empresa não presta. Mesmo tendo todos os outros elementos 100%. Mas um departamento não foi bem, contribuiu para que o todo não fosse bem. Essa é a lógica desses sistemas que a gente tem que ter dentro das organizações, sempre que a gente fala em organização. Então, lembrar que há uma interação entre as partes e quando uma delas não funciona bem, ela compromete o todo. Desculpa. Obrigado, Cleiton, pela leitura. Vamos seguindo aqui. Ô, professor, só uma pergunta. Vai lá. O Nassim, hein? Não sou eu que estou dizendo. Falou que a gente ia ser liberado mais cedo? Mas ele não passou nada disso, cara. Se não tiver intervalo, ele tinha falado. Ele falou que se não tiver intervalo, a gente ia ser liberado pelas 9h30, algo assim. Eu não tô falando nada, eu só tô repassando. Tá. Não faz assim. Ele falou que falar de semana passada. Tá, então assim, ó, como a gente não teve intervalo lá, os nossos 10 minutos que a gente teria lá, 10, 15 minutinhos, aí eu vou terminar esse slide aqui e a gente já vai fazer a finalização dessa aula. Tranquilos? 20, hein? Beleza, só tô avisando, né? Porque depois falar que não avisamos. Não, tranquilo, Vitor. Vamos fazer ali então, só para fechar o slide aqui, daí a gente já encerra a aula por hoje aqui, tá? Pessoal, então assim, ó, só pegar alguns aspectos do sistema, né? Então, ó, os elementos analisados a partir do todo. O que é o todo aqui? O que a gente pegou agora a organização, que é o espaço da organização, né? Onde ela está. O que tem aí? Tem a questão histórica dela, a questão econômica, a cultural, que é a forma como as pessoas trabalham e pensam, o social, que é a questão onde está envolvida aí, né? A questão política, e eu falo política não só de política do governo, mas as políticas de empresas também. O ambiente dela, a gente fala ambiente natural aí, e a questão tecnológica. Vejam quantas variáveis nós temos aqui em volta para entender a lógica de sistemas. E aí a gente precisa lembrar o quê? Que a gente tem elementos e tem o todo, que ao mesmo tempo acontecem transformações, não é uma coisa estanque, parada, ela é dinâmica, né? Então vai mudando. Que nós temos em cada uma da organização, dentro dela, subsistemas, ou seja, unidades menores, e dentro dela, em alguns momentos, ainda existe uma outra subdivisão, né? A inter-relação entre os elementos, seja de forma direta ou indireta. Às vezes ele não tem uma relação direta, por exemplo, com a questão ambiental, porque ele não trabalha na área ambiental, mas indiretamente ele tem a responsabilidade com descarte correto, uso consciente, né, dos recursos que ele usa lá, e a noção de unidade, de totalidade e principalmente, né, da questão complexibilidade que esse sistema gera.
Então, quando nós falarmos em sistemas aí, lembrem do todo, lembrem dessa ideia de visão sistêmica, né? E essa inter-relação que os diferentes sistemas ou subsistemas têm um com os outros. Então, aqui já fica para uma próxima aula, para a gente falar sobre a questão aí dos componentes aí, né? Então, a gente já deixa para detalhar mais lá na frente lá. E conversamos na próxima aula. Pessoal, só para a gente fazer um feedback bem rapidinho aí, né? Então, como eu falei, a aula às vezes não presencial ela não é tão dinâmica, mas de qualquer forma, eu ainda preciso que vocês consigam compreender alguns conceitos básicos que a gente passou. E o que eu queria ficar para vocês da aula de hoje? Então, lá, o avanço de OIM para OSM, tá? Devido à inclusão de sistemas aí e a nossa mudança aí do tempo, a evolução, digamos assim. A questão na estrutura da empresa tem duas partes, formal e informal. A formal, que é aquela que o organograma mostra para nós, realmente como é que é a hierarquia, né? Contrato assinado direitinho, carteira assinada, trabalha. A informal, que é o interrelacionamento das pessoas, né? Sem, digamos aí, solicitação, sem algum tipo de vínculo entre elas dentro da organização. E aí, por fim, essa ideia da visão sistêmica, né? Compreender o todo, entender as suas partes, mas ter a visão global, aí, visão sistêmica, que hoje o mercado fala muito em visão sistêmica dos profissionais, não só para quem é da TI, mas qualquer profissional hoje, o mercado está exigindo cada vez mais a ideia de visão sistêmica, que é justamente essa, né? De conseguir entender o que eu tenho que fazer, como que eu consigo contribuir para o todo. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Gente, esses conceitos deu para vocês compreenderem, assimilarem? Sim. Como é que estamos? Não, sim, professor. Aquela parte só que o senhor não aprofundou dos grupos formais e informais. Não sei se o professor vai falar mais na próxima aula. Vou, a gente vai entrar neles de novo, mas só para nesse primeiro momento já ter um entendimento, né? Que o formal são os cargos que a gente existe, tá? Digamos assim. Tem um diretor financeiro contratado, um diretor administrativo, eu tenho várias pessoas em vários cargos. E isso é a estrutura dela. Então eu sei quem manda, sei quem é o tático, sei quem é o gerencial, sei quem é o personal, olhando o organograma. Isso é a estrutura formal. O informal são as pessoas, indiferente do cargo que elas exercem, e a forma como elas se aproximam, se agrupam. Esse é um grupo informal. Daí a gente, né, já conversou ali que podem se agrupar pela questão do futebol, pelo churrasco, pela balada, às vezes por N motivos aí, né? Isso é informal, porque a empresa não contratou eles para isso. Não existe uma regra da empresa que as pessoas têm que se unir para falar sobre determinada coisa lá, né? Sobre assunto lá. Isso é informal. Mas a gente vai voltar a falar mais, tá? Joia, então, pessoal? Olha. Sim. Beleza, então. Se ninguém mais tem questionamentos, a gente já acaba encerrando então a aula de hoje por aqui. Boa semana para vocês aí, bom estudo nas outras noites aí. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, gente. Igualmente. Falou. Igualmente. Valeu, falou. Falou. O senhor tá ouvindo minha voz, tá, né? Opa, sim. Não é porque eu botei o áudio para televisão, daí eu fiquei com dúvida. Não, tranquilo, Felipe. Não, beleza. Boa noite, então. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.